Eu sou membro do PET de Engenharia Agrícola, faço graduação de Engenharia Agrícola pela Universidade Federal de Lavras e hoje eu vou apresentar um tema relacionado à governança de águas subterrâneas aqui no país, no Brasil. Então, primeiro, por que eu escolhi esse tema? Eu, como produtor, como filho de produtor rural, eu vejo que esse tema é pouco conhecido. Os produtores não conhecem essa questão de como que a água é gerida, como que a água superficial e subterrânea é gerida. E como não conhece, quando o produtor utiliza dessa água, ela pega essa água como uma apropriação privada. Ah, tá, eu consegui pegar essa água, então agora ela é minha. Então, e não é muito bem assim que funciona. Existe leis, existe artigos, decretos que estabelecem como funciona essa dinâmica de captação de água. Outro quesito é o aprofundamento do cenário de escassez. Eu tenho há pouco tempo essa questão do eventos extremos, a questão da seca extrema. Então, eu tenho uma demanda de água muito elevada. No momento que, relativamente, a oferta de água diminui drasticamente. Então, eu tenho que entender essa dinâmica de como funciona a coleta, o desvio, a coleta de água, tanto superficial quanto subterrânea. E eu tenho também essa relação direta entre a água e a produção. Então, eu tenho uma relação ali. Então, ela está ligada diretamente na produtividade e na produção de uma cultura, em uma determinada região. E eu vejo também esse tema como eu conheço muito pouco desse tema, até antes de eu estudar um pouco sobre o tema. Então, eu vi como essa questão também deu um crescimento na graduação, um crescimento no conteúdo da graduação. E eu espero conseguir que vocês entendam um pouco mais sobre isso. Mas só que antes de eu falar dessa questão, eu tenho que diferenciar dois termos, a questão da governança e a governabilidade. Ambos se relacionam, mas, vamos dizer assim, a diferença principal entre esses dois termos é a capacidade de englobar pessoas. A questão da governabilidade, ela tem essa preocupação da legitimação democrática do Estado, ela tem essa preocupação de justificar o porquê que tal ação é feita. Justificar com base no quê? Com base em leis, decretos e artigos. Então, eu tenho a legitimação do porquê eu faço determinada coisa, porquê essa ação é feita assim. E ela é mais centrada no ato político do governo. Ela é mais centrada naquele que reformula e formula as leis e decretos. Agora, a governança não. A governança ela é mais abrangente. Ela tem essa capacidade gerencial, financeira e técnica de implementação. Então, assim, ela se preocupa com o agente que se implementa, o agente que utiliza e o agente político que legitima a ação. Então, eu tenho a governança, dentro da governança eu tenho a governabilidade, só que também eu tenho os entes que estão na ponta utilizando o serviço. Então, eu tenho uma gestão de água que é centrada nos atores, como competência de ação rotineira. Os atores são aqueles de fato que utilizam a água. O foco reside na atuação técnica dos gestores hídricos, dedicada a implementar as leis por meio de ações específicas. Portanto, eu tenho que, tendo em mente que essa questão da gestão da água está ligada na governança, eu tenho que é papel do Estado gerir e orientar essa base. Por que do Estado? O Estado está mais próximo da realidade e do cotidiano
de determinada região do seu território. Eu tenho um estado mais próximo ali com os agentes da ponta, com os agentes que estão utilizando de fato essa água. Então, tá bom. O primeiro tópico que eu vou falar é sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos. Da onde surgiu ela? Ela surgiu da Lei 9.433 de 1997. E essa política nacional, ela é o arranjo institucional da legitimação da utilização da água. E ela é dividida em 57 artigos, e esses 57 artigos foi dividido em 4 títulos. Esses 4 títulos, 2 títulos aqui, a gente vai conversar mais. Os outros 2 mais por curiosidade. O primeiro é da Política Nacional de Recursos Hídricos, o segundo é do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, e aí eu tenho o terceiro das infrações e penalidades, e o quinto das disposições gerais e transitórias. Tá bom. Primeiro de todos eles, da Política Nacional de Recursos Hídricos. Então, assim, da Política Nacional, então eu tenho que ter um arranjo institucional para que haja a proteção da água subterrânea. Eu tenho que ter essa questão de quem vai aplicar a Política Nacional de Recursos Hídricos, quem vai gerir, quem vai legislar essa questão. Então, quem são eles? Esses atores, eles englobados, formam um sistema. Esse sistema é o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, que se materializa num conjunto de órgãos e colegiados destinado à implementação da gestão integrada das águas. Então, eu tenho os órgãos colegiados, eu tenho os órgãos de gestão e controle, e eu tenho os órgãos civis de recursos hídricos. Todos esses órgãos têm suas hierarquias, cada instituição de cada órgão tem sua hierarquia, só que o aglomerado dessa instituição forma o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Essas instituições, elas não foram criadas, elas já tinham sua atribuição no regime da União, ela já tinha ela já estava formada, só que aí, na sua competência relacionada à questão das águas, a União atribui a ela como sendo um agente que regulariza, implementa e discute, debate sobre a questão da água. Então, aí eu pego vários desses órgãos e monto um Sistema Nacional de Recursos Hídricos, onde eu consigo gerenciar e ter o panorama geral melhor do que pegar pegar algo desintegrado, algo que não há ligações entre os órgãos colegiados, os órgãos de gestão e os órgãos civis. Se eu pegar isso fragmentado, eu tenho uma dificuldade muito grande de controle. Então, foi criado esse sistema para facilitar esse controle e gerenciamento. Tá bom. Primeira coisa, a matriz de funcionamento do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Eu tenho os órgãos normativos e deliberativos. Normativos, aqueles que formulam a lei, e deliberativos, aquele que distribui a lei e olha que filho, né? Deliberativos é aquele que legislam, aqueles que formulam e distribuem a lei. E os órgãos executivos é aqueles órgãos técnicos que executam a lei. Então eu tenho um âmbito nacional e eu tenho um âmbito estadual. Ambos os dois âmbitos eles têm que seguir umas diretrizes. O âmbito nacional eu tenho o Comitê da Bacia,
a Agência da Bacia, a Agência Nacional de Águas e o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. A atribuição de cada um deles, o que eles fazem em cada. Opa, eu estou trocando aqui. Tá bom, eu tenho o âmbito nacional e o âmbito estadual. Algo que eu queria salientar aqui é a Agência da Bacia. Ela está ligada muito com o Comitê da Bacia. Ela tem uma ligação muito forte com o Comitê. Então eu tenho e nessa Agência da Bacia é onde que acontecem as decisões que, vamos dizer assim, vai ser mais impactado para aqueles que estão utilizando a água. Então eu tenho uma ligação muito forte entre os órgãos normativos, deliberativos e os órgãos executivos. Por essa ligação da Agência da Bacia e o Comitê da Bacia. Aqui no âmbito estadual tem também a Secretaria de Estado, eu tenho os órgãos gestores estaduais de recursos hídricos, eu também tenho a Agência da Bacia e o Comitê da Bacia. Agora vamos falar de cada agente. Primeiro eu tenho o Ministério do Desenvolvimento Regional. O Ministério, qual que é vamos dizer assim, o papel dele? Elaborar planos, programas e projetos. Então, eu tenho a questão de quem que vai dizer por que eu executo tal coisa, quem que legitima o que eu estou fazendo. É o Ministério do Desenvolvimento Regional. Ele também tem o papel de monitorar, coordenar, auxiliar e promover a integração dos agentes. Tá bom, eu tenho o Ministério do Desenvolvimento Regional. Logo abaixo eu tenho o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. O que compete ao Conselho? Ele tem a competência da resolução de conflitos. Peraí, mas aí você me pergunta, o Comitê da Bacia não tem esse papel? Tem também. Só que o Comitê da Bacia, como eu disse, como eu estava dizendo, a questão da água subterrânea, ela é pouco pautada pela lei. Eu tenho muitas lacunas, então eu tenho muitas brechas que precisam ser preenchidas ainda. Então, há muitos conflitos que chegam na última instância, e essa última instância para a questão da utilização de recursos hídricos é o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Ele tem essa questão da última instância, ele tem essa questão de resolver a questão do conflito hídrico. Por ser água subterrânea, algo que, como eu disse, é algo que tem muitas lacunas na lei, então eu tenho muitos conflitos na utilização da água. Aí depois vem a Agência Nacional de Água, aí a agência instrui normas de referência, estreita relações com os agentes executivos e também trata-se de uma autarquia especial que implementa a política nacional. Por que uma autarquia especial? Essa questão é só em questão de o financiamento da Agência Nacional de Água, ela é autodependente. Então, assim, é um financiamento que não precisa ser em questão de dividido, é levado a ela, entende? Então, eu não tenho qualquer vamos dizer assim, outra instituição também que é dividido. Então, e o recurso é dividido com outra instituição, não tem. É algo destinado somente a ela e ela tem autonomia para executar da melhor forma possível esse recurso. Agora, o Comitê da Bacia e a inclusão dos aquíferos da região. O Comitê da Bacia também entra na questão dos seus agentes. É um agente. Só que o Comitê da Bacia, aqui está onde acontece a maior parte dos conflitos.
Vocês podem ver que um rio superficial, ele atribui ele corta muitos municípios. Não somente cortando muitos municípios, mas também corta a questão de estados, vários estados. E é nessas ocasiões que eu tenho ainda maior a questão de conflitos. Quando eu utilizo água numa época que a demanda é muito alta e a oferta é baixa, eu tenho essa questão de conflitos de quem pode usar, a quantia que pode usar e por que pode usar. Então, é aqui que acontece a maior parte do conflito, onde também é resolvida a maior parte, mas não resolvendo, entra na parte aí já não é mais o comitê, aí já pode entrar a questão em última instância, acho que eu havia explicado minutos antes. É um fórum de discussão entre o poder público, usuário e sociedade civil. Esses órgãos, colegiado, é a instância mais importante da participação local da integração do planejamento da gestão de água. Então, aqui é onde acontece, vamos dizer, de fato, é aqui onde acontece a gestão da água, em questão de todos os membros, porque aqui reúne os órgãos colegiados, aqui reúne os órgãos locais de gestão de água. Aí a questão da teoria e a prática. Eu tenho várias, a maioria do que eu falei foi em questão da água superficial, mas também da água subterrânea. Por que isso? A questão de a atribuição das leis que se referem às águas superficiais também se referem às águas subterrâneas. E eu tenho essa questão de, cara, mas não é a mesma coisa. O que acontece com a água superficial não é o mesmo que acontece na água subterrânea. Eu tenho que a água superficial, eu olho no relevo, na superfície, eu consigo entender o que acontece. Mas a água subterrânea, ela não tem essa mesma interação, ela não tem essa mesma dinâmica que a água superficial. Então, eu tenho um aparato político que é atribuído à água superficial e também é atribuído à água subterrânea, sem nenhuma diferenciação. Então, eu tenho a mesma coisa atribuindo a duas coisas diferentes. Então, eu tenho na prática, eu tenho algo, não deveria ser assim. Há uma deficiência relacionada a isso. Aí tá bom. Aí eu tenho também o Plano Nacional de Recursos Hídricos. Esse Plano Nacional, ele teve início em 2006, com a vigência até 2020. Por que demora tanto assim? A questão da dinâmica das águas, elas são muito demoradas. Elas não são um ciclo anual, elas não têm essa dinâmica, ela é algo mais demorado. Tá bom, mas nesse Plano Nacional, eu tenho... Qual é o meu resultado? O resultado final do Plano Nacional de Recursos Hídricos, mesmo que ele dure muito tempo, de 6 em 6 meses, é elaborado, é feito um panorama e um resultado, e é elaborado um documento chamado Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil. Esse documento ele serve como subsídio para diversas ações governamentais, inclui o acompanhamento da política, o acompanhamento do Plano Nacional, ele inclui análise do sistema de contas ambientais de água, ele inclui como que está sendo essa dinâmica superficial de água e subterrânea. Então, eu tenho aqui algo que é mostrado para o pessoal. É mostrado em questão de, aqui, gente, ó, tá acontecendo, essa está sendo a dinâmica nesses 6 meses. Onde que eu indico a pessoa que interessa por essa área, começar por aqui. Ver
como se fosse uma revista mesmo. Tá bom. Agora eu tenho o plano de recurso hídrico da bacia hidrográfica. Esse plano de recurso hídrico da bacia hidrográfica, ele também tem essa questão do longo prazo. A única diferença, ele tem essa questão de relacionado a uma região específica e pode atribuir somente a um estado ou a dois estados. Por que a dois estados? Às vezes, a bacia hidrográfica, a delimitação da bacia hidrográfica não segue a delimitação do estado, ela segue a delimitação do relevo. Então, às vezes eu tenho uma bacia hidrográfica, pode ser considerada pequena, mas só que está dentro de dois estados. Aí também está uma questão vamos dizer assim, dos conflitos, também está aí. É um instrumento de gestão de longo prazo, com horizonte de planejamento compatível com o período de implementação de seus programas e projetos, e visa fundamentar e orientar a implementação das políticas nacionais, estaduais, distritais de recursos hídricos e gerenciamento de recursos hídricos no âmbito das respectivas bacias. Aí aqui, por último, o sistema de informação. Eu tenho 3 sistemas de informações de águas subterrâneas. O Sistema Nacional de Informação sobre Recursos Hídricos, o Cadastro Nacional de Usuário de Recursos Hídricos, que é um subsistema do SIM, e esses dois, eles estão ligados num sistema só que é gerido pela ANA. E eu tenho um terceiro, que é o Sistema de Informações Águas Subterrâneas. Esse último, ele não está ainda, vamos dizer assim, a gerência dele não é pela ANA, só que essa questão de compatibilização de sistemas está sendo conversado, debatido e está sendo botado em prática. Eles querem criar um portal que abrange 3 sistemas, no qual não somente um consegue gerir, mas eu consigo acessar somente em um portal. Então é isso, gente. Esse foi minha apresentação. É um tema novo para mim também. Espero que tenham gostado. E obrigado. Estão algumas referências, as imagens. E aqui está o aparato da onde que eu tirei as informações. Tudo bem? Agradeço e obrigado.